tá? E são listas que agora elas envolvem muitas mais coisas assim, que vocês já viram aqui. Então, elas estão ficando mais complexas, assim. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falem comigo depois. Então, tá. Então, hoje a gente vai ver ciclo de nitrogênio e deserto verde, e uma outra aula de ciclo de Krebs e cadeia respiratória, porque eles andam meio que juntos, tá? Então, começando pelo ciclo do nitrogênio... Ah, calma, você não tá compartilhando a tela. Não sei se... Ah, não tô? Não. Foi mal. Esqueci. Compartilhar... Não tá aparecendo a opção aqui agora. Acho que é essa. Aí, tá aparecendo agora? Sim, agora foi. Ah, legal. Então, uma coisa importante do ciclo do nitrogênio que a gente tem que falar antes é uma definição dos vegetais, né? Um vegetal muito importante para o ciclo do nitrogênio são as leguminosas. Então, são tipo feijão, lentilha, milho, vagem, essas coisas. Todas as plantas que possuem vagem, né? Que são essas estruturas onde as sementes nascem dentro, certo? Por que é importante? Porque essas plantas elas têm associação com uma bactéria muito específica que formam nódulos nas raízes. Então, se você tirar essas plantas do solo, vocês vão ver que as raízes delas são cheias de bolotinhas, assim, que são a associação que a gente chama de rizóbio, que ela... Porque a planta em si, ela não faz a fixação de nitrogênio. Quem faz a fixação de nitrogênio são bactérias, certo? E as bactérias associadas às raízes, elas vivem em simbiose, né, em mutualismo as leguminosas. Então, a bactéria fornece nitrogênio a partir da fixação e a planta fornece alimento, glicose e outras coisas de proteção para a bactéria, certo? Então, é uma relação muito importante e muito boa para ambas as partes, certo? Então, eu trouxe aqui, tipo, um resumo do que é o ciclo de nitrogênio, que, na verdade, tem todas as informações que a gente precisa, certo? Então, a maior concentração de nitrogênio agora é na atmosfera, em forma de N2, certo? Tá aqui em cima. O que acontece? Esse nitrogênio ele é fixado somente por essas bactérias que vivem em associação com leguminosas, certo? O nitrogênio atmosférico, existem outras formas de se obter nitrogênio. Então, aqui a gente tem a representação de uma leguminosa, tem aqui as vagens, as raízes com as associações, e o nome dessas bactérias são bem comuns, né? Que é tipo bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, elas pegam elas sequestram o nitrogênio atmosférico e transformam em uma forma que a planta consegue associar, porque a planta não consegue associar o atmosférico, certo? E aí o que acontece? Depois que essas bactérias elas começam a fixar o nitrogênio, só que não todo o nitrogênio que elas fixam vai para a planta, ele também fica espalhado no solo, certo? Então outras plantas que não têm associação conseguem se aproveitar dessa fixação de nitrogênio dos rizóbios, certo? Aí as bactérias que fixam nitrogênio, que são as fixadoras de nitrogênio do solo, certo? Elas transformam o nitrogênio atmosférico em amônia, certo? A amônia, ela tem outro produtor, que são a decomposição de seres vivos, então plantas, animais, fungos, etc. Quando você decompõe esses seres pelos fungos e pelas bactérias, eles produzem a amônia também, certo? Então, outra forma de você ter o nitrogênio no solo é a partir da amônia, certo? Então, a amônia em si, ela também não consegue ser fixada por outras plantas ainda. Então, para isso, a gente precisa que ocorra a nitrificação, que acontece a partir de bactérias nitrificantes, certo?
Então, as bactérias são outras bactérias que já vivem no solo, elas são livres, elas usam a amônia para transformar, para formar nitrito, que é esse NO2-, certo? Então, o NO2-, ele ainda não é associado por plantas comuns. Então, para isso, existem as bactérias que são nitrificantes também, mas elas transformam o nitrito em nitrato, ou seja, elas colocam mais um oxigênio dentro do nitrito, e ele forma esse NO3-. E aí, dessa forma, outras plantas que não são associadas com bactérias nitrificadoras, elas conseguem usar o nitrogênio. E aí ela pega esse nitrogênio e forma tudo que a planta precisa, que é muita coisa, porque o nitrogênio é base de proteína, é base de alguns compostos essenciais para a vida da planta, certo? Os animais, eles só conseguem o nitrogênio a partir da alimentação. Então, a gente não consegue, nem nós, nem nenhum outro animal consegue tirar esse amônio, nitrito ou nitrato do solo. A gente só consegue ter o nosso nitrogênio para formar as nossas moléculas a partir da alimentação, certo? E aí, depois dessa assimilação, os animais podem comer, enfim. E como nosso corpo é composto por muito nitrogênio, quando a gente morre, na decomposição, a gente libera muito nitrogênio, assim como a gente libera muito carbono também, tá? E aí, todo esse nitrato que foi formado, ele não necessariamente vai ficar no solo, porque a gente tem bactérias no solo que são desnitrificantes. Ou seja, elas tiram o oxigênio da molécula de nitrogênio. E isso faz com que o nitrogênio que está no solo, em forma de nitrato, consiga voltar para a atmosfera em forma de nitrogênio atmosférico, N2, certo? Então, assim, é por isso que a gente chama que é um ciclo, né? Porque é um ciclo orgânico, onde são várias formas de você conseguir o nitrogênio, mas no final, a parte mais importante desse ciclo são as bactérias nitrificadoras e as que fixam o nitrogênio, certo? Porque senão, dessa forma, se uma não tivesse evoluído junto com a outra, não teria como obter nitrogênio, nem as plantas que não têm associação e, obviamente, nem os animais, certo? Eu não Então, entendi só porque... Posso pode perguntar? falar. Por Claro. que tem que, sei lá, tipo, primeiro botar dois oxigênios, depois mais um? Isso é para fixar melhor no solo? Então, ele não fixa no solo, né? Isso acontece para a planta que não tem associação conseguir absorver aquele composto. Por exemplo, quando uma planta faz fotossíntese, ela usa o CO2, certo? Mas na atmosfera também pode ter um monóxido de carbono, só que a planta não consegue assimilar, porque toda a maquinaria evoluiu para assimilar uma forma daquele composto. Então, as plantas elas só assimilam um composto nitrogenado se ele estiver em forma de NO3. A não ser que ela seja uma planta associada com rizóbio, porque as plantas associadas com os rizóbios, que são as que têm as bactérias fixadoras, elas conseguem usar tanto a amônia quanto o nitrato. Mas as plantas que não têm associação, para conseguir entrar na célula, conseguir ter acesso à planta, só se estiver em forma de nitrato. Só que essas bactérias nitrificantes, a que transforma a amônia em nitrito e a que transforma nitrito em nitrato, são bactérias diferentes. A gente chama ela de nitrificante porque ela vai trabalhar em cima de compostos nitrogenados e vai transformar em nitrato ou nitrito, mas elas são bactérias diferentes. Então, essa bactéria que transforma amônia em nitrito, ela não consegue transformar amônia direto em nitrato. Até porque as bactérias elas não estão fazendo isso porque elas estão pensando nas plantas. As bactérias nitrificantes, elas usam os compostos. Então, tipo, a bactéria nitrificante que faz a nitrificação, essa primeira aqui embaixo, ela precisa usar o nitrogênio que tem na amônia, e ela tira esse hidrogênio e coloca o oxigênio. É uma forma normal que ela faz, é o ciclo dela, certo? Então, tipo, se a gente estivesse pensando numa forma perfeita, o ideal seria a bactéria fixadora já fixar direto do nitrogênio atmosférico para o nitrato, né? Mas são bactérias que estão tentando sobreviver e pegando o que elas precisam e largando o que elas não querem mais, entende? Ah, tá bom, entendi. Certo? Então, esse é o ciclo do nitrogênio, ele é bem básico,
mas ele é bem cobrado e tem que decorar as coisas, tem que saber o que é uma leguminosa, tem que saber o ciclo, tem que saber da amônia, do nitrito, do nitrato, qual a forma que as plantas conseguem absorver o nitrogênio, precisa saber quais as fontes de amônia, que é a partir das bactérias fixadoras e da decomposição, tem que saber a forma que o nitrato vai voltar para a atmosfera como nitrogênio, que é a partir das bactérias desnitrificantes, eles cobram isso. E eles cobram também coisas mais aplicadas, né? Então, tipo, por isso que eu resolvi falar do deserto verde. Eu já falei com vocês na outra aula sobre o deserto verde, que é aquela plantação em massa de uma espécie só de planta. No caso, no Brasil e ao redor do mundo, o que mais acontece é plantações enormes de eucalipto. Essa aqui é uma foto do Espírito Santo. E o maior problema do deserto verde é que, primeiro, que é uma monocultura, né? E monoculturas, principalmente de coisas que não são leguminosas, elas tiram muito os nutrientes do solo e não repõem. Até porque essas plantações elas são feitas para serem desmatadas. O eucalipto ele é plantado para ser retirado e fazer papel. Então, geralmente, são indústrias do papel que plantam milhares de eucaliptos para depois desmatar e, enfim, ter essa fonte de papel. Só que acontece, como eles tiram muito nitrogênio do solo e muitos outros nutrientes, o solo ele fica pobre. Então, o solo, depois que você tira tanto o eucalipto quanto qualquer outra monocultura, por exemplo, do arroz, de outras culturas que não são leguminosas, o solo ele fica muito pobre. Então, se você continua fazendo aquela monocultura por alguns anos, o solo ele vai virar deserto, ele vai morrer. Não tem como se plantar mais nada lá, nem tem como recuperar o solo mais. E o que acontece geralmente que os agricultores fazem para fazer meio que tentar ultrapassar esses limites do solo é fazer ou rotação de monoculturas, então, tipo, eu faço um ano plantação só de feijão, então feijão é leguminosa, vai ter fixação de nitrogênio, vai ter, depois que o resto do feijão, das plantações que a gente não colher vão morrer, vão levar amônia para o solo, enfim, vai ficar um solo rico, e aí eles fazem a monocultura, por exemplo, de arroz, ou de outras plantas que não são leguminosas. E aí, depois que eles colhem esse arroz vai ter sugada não todos os nutrientes, mas uma boa parte. Eles não plantam arroz de novo, eles plantam outra leguminosa. E aí eles ficam nessa monocultura, ou então eles fazem uma coisa intercalada que é mais difícil, que é plantar, por exemplo, metade de um solo de arroz e metade de um solo de feijão. Que aí o solo ele é um só, né? Então ele vai acabar, tipo, tendo esse equilíbrio. Mas isso é muito mais difícil, porque uma planta interfere na outra. Então, se você não tem uma monocultura, é muito mais difícil você ter plantas crescendo saudáveis e no máximo que elas conseguem crescer, né? Que é o que a agricultura quer. Eles querem plantas que crescem muito, porque eles vendem muito, e, enfim, tem muito alimento. No caso do deserto verde, não acontece isso, né? É uma monocultura que um dos principais problemas é a perda de fauna, porque existem muitos animais que vivem naquela floresta, e aí se você faz uma monocultura de eucalipto, apenas animais que sobrevivem a uma floresta de eucalipto conseguem sobreviver, que são pouquíssimos, principalmente no Brasil, porque o eucalipto não é uma planta brasileira, é uma planta trazida para o Brasil. Então, a nossa fauna não é condizente com o eucalipto. E uma outra coisa que também tem discussão são as terras das pessoas, né? Porque as pessoas, elas trabalham com agricultura, geralmente. Pessoas que vivem perto de locais assim, elas vivem da agricultura e elas vivem às vezes, também tribos indígenas que viviam naquele espaço, são todas retiradas para ter a plantação. Então, tem um problema social muito grande também em relação à plantação de eucalipto, porque as comunidades, elas conseguem viver com plantações diversas, mas elas não conseguem viver com a plantação só de eucalipto, que não é para a comunidade, né? O eucalipto é para ser tirado e depois transformado em papel. Então, não tem esse equilíbrio entre uma coisa e outra, certo? E a política brasileira apoia bastante o deserto verde, assim. As plantações de eucalipto, elas crescem muito ao longo dos anos. Aqui tem uma imagem de dentro da floresta, né? Então, tipo, não tem nada crescendo ao redor, porque nada consegue crescer onde tem eucalipto, porque eucalipto são plantas que demandam muita energia, então elas sugam muito nutriente. Então, mesmo que tentassem colocar um corredor intercalado entre um e outro, não daria certo.
porque o eucalipto não é uma planta brasileira. Então, se você faz uma plantação de eucalipto, você vai estar desmatando todo o resto que tem ao redor. Exceto as gramíneas, né? As gramíneas crescem em qualquer lugar, que são esses matinhos pequenininhos. Mas elas não têm poder social e também de manter uma fauna, não tem esse poder todo, certo? Então, eu fiz uma aula rapidinha do ciclo de nitrogênio da deserto verde para a gente já entrar logo no ciclo de Krebs, porque ele é que vai demandar mais tempo e atenção. Então tá, então vamos começar a falar do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, que é a cadeia de elétrons, são a mesma coisa. Uma coisa importante não tem ciclo de Krebs sem cadeia de elétrons, não tem cadeia de elétrons sem ciclo de Krebs. São coisas que são separadas, mas elas andam em conjunto, certo? Então você não vai achar um ser vivo que só tem o ciclo de Krebs ou um ser vivo que só tem a cadeia respiratória. Até porque todos eles acontecem dentro da mitocôndria, certo? E o oxigênio é um composto essencial para acontecer os dois, certo? Então, antes de começar a falar do ciclo de Krebs e da cadeia de elétrons e de toda a forma que a gente tem para alcançar a energia, a gente tem que primeiro lembrar que mitocôndrias são organelas que a teoria mais aceita atualmente é que elas foram englobadas por endossimbiose, sobreviveram, e que apenas animais eucariotos têm. Animais e outros seres eucariotos, né? Desculpa. Mas, tipo, plantas também têm, alguns protozoários, fungos e tudo mais, certo? Então, uma coisa muito importante para a gente definir antes de começar a falar do ciclo de Krebs é que é tudo químico, né? Biologia é química, nós somos seres químicos ambulantes. Tudo que está acontecendo na gente o tempo inteiro são reações químicas. Então, um composto essencial para a cadeia de elétrons e para o ciclo de Krebs é o NAD e o NADPH. Eles são um subproduto do outro, eles se transformam um no outro, certo? Então, a gente tem aqui essa molécula, vocês não precisam decorar a molécula, mas a gente tem que lembrar que elas reduzem, que é quando o NADH ele se associa com elétrons e uma molécula de hidrogênio e forma o NADH. Isso é o que a gente chama de redução. E quando elas oxidam, que é quando o NADH ele perde o hidrogênio e perde os elétrons e se transforma em NAD+ de novo, certo? Isso é uma coisa que a gente precisa entender por quê? Porque o NAD e o NADPH são moléculas que sem elas não acontece nada. Nem a glicólise, que eu vou falar também para vocês depois como que acontece a glicólise. Mas tudo depende dessas moléculas, porque elas são as transportadoras de elétrons e de hidrogênio, que é o que a gente precisa necessariamente para a cadeia respiratória, certo? Outra definição que a gente tem que ter é o que é o ATP, né? Então, a gente tem várias formas de armazenamento de energia na nossa célula. A gente tem aqui primeiro uma molécula de adenosina, certo? Sem associação com nenhum fosfato. Se essa molécula de adenosina se associa com um fosfato, ele se torna o AMP. O que acontece? A energia, ela está entre as moléculas de fosfato, certo? Então, o AMP, ele não tem energia nenhuma, porque é uma molécula de fosfato associada a uma adenosina, e não a outra molécula de fosfato. E o AMP ele é muito importante, por quê? Porque existe, por exemplo, o AMP cíclico, que é quando a gente está pensando no ciclo da glicose, o AMP que se transforma no ADP, que vai se transformar no ATP, certo? Então, o AMP ele é a base para existir o ATP. E aí, se o AMP ele se associa com outra molécula de fosfato, ele forma o ADP. E aí, a gente tem duas moléculas de fosfato unidas aqui, certo? Então, entre essas moléculas de fosfato, a gente tem uma molécula de energia. É como se fosse um raiozinho de energia que a gente tem. E se o ADP se associa com mais um fosfato, ele forma o ATP. Que aí a gente tem outra molécula de fosfato, então a gente tem energia entre a primeira e a segunda molécula de fosfato, e a gente tem energia entre a segunda e a terceira molécula de fosfato, certo? O ATP é o máximo que como uma célula consegue carregar, então não tem como ter
associar mais fosfato, essa molécula já está completa. E aí, só para falar para vocês o nome, que aí é mais fácil, o AMP é adenosina monofosfato, mono de 1. Então só tem um fosfato. O ADP é adenosina difosfato, ou seja, tem 2 fosfatos. E o ATP é adenosina trifosfato, são 3 fosfatos. Então, no ADP a gente tem um feixe de energia para ser retirado ainda. E no ATP a gente tem 2 feixes de energia para ser retirado, certo? E é a molécula que a gente quer, porque é a molécula que faz a troca de energia no nosso sistema, certo? Então, um ADP, ele não vai... é muito difícil um ADP perder essa energia. O mais comum é uma molécula de ATP se tornar uma molécula de AMP, sem passar pelo ADP. Porém, para chegar no ATP, o AMP precisa passar por ADP. Tá? Então, quando está formando, sintetizando energia, então a ordem é AMP, ADP e ATP. Quando está perdendo energia, o mais comum que acontece é o ATP virar o AMP, exceto no ciclo de Krebs e na cadeia de fosfato. Porque aí o ATP ele vai virar ADP. E aí eu vou falar para vocês por que isso acontece. Então tá. Agora, uma coisa comum que acontece em todos os seres vivos, tendo a mitocôndria ou não, é a glicólise, que é a forma de se obter energia. Então, o que acontece? A glicose, a molécula de glicose, depois que quando você come, por exemplo, amido ou outros compostos mais complexos, eles são degradados no seu sistema digestivo para formar a glicose, que é a molécula que consegue entrar na célula. Quando a glicose entra na célula, ela já usa 2 moléculas de ATP para começar o ciclo. Ou seja, tem um investimento da célula em cima da glicose. E aí que a gente tem 2 moléculas de ATP que se tornam moléculas de ADP. Por que isso acontece? Porque o intuito não é formar AMP. O intuito é que esse ADP, mais para frente, vá receber novamente energia, receber novamente mais um fosfato e se tornar ATP de novo, certo? Uma coisa também muito importante... Você pode colocar em modo apresentação, só para ficar maior? Tá melhorzinho? Tá melhor. Obrigada. Só uma coisa rapidinho que eu não falei para vocês do ADP e tanto do NAD-PH, quanto do AMP, ADP e ATP, é que eles não são moléculas limitadas. Tem um número que tem na célula e eles vão se transformando no outro. Então, por exemplo, se a célula já está completamente cheia de ATP, o que nunca acontece, não tem mais ADP para receber mais energia. Então, tipo, todo o ATP da célula é a mesma molécula de adenosina que vai virar um ATP. Mesma coisa com o NADH e o NAD+. Uma molécula de NAD, ela não nasce do nada. Ela tá lá, aí ela vai receber os elétrons, vai receber o hidrogênio, vai se transformar em NADH. Se esse NADH não perder os elétrons e o NAD+, vai chegar um momento que não vai ter mais NAD+ para receber, para ser reduzido, entende? Não é uma coisa limitada. Isso é uma coisa que acontece e que eu vou explicar para vocês mais para frente, que é muito mais importante quando a gente chega na cadeia de elétrons. Mas aqui voltando na glicólise. Então, a célula ela investe energia, então ela investe 2 ATPs para começar o ciclo da glicólise. E o ciclo da glicólise, a primeira coisa que ele faz são 2 moléculas de piruvato, certo? Essas moléculas de piruvato, cada uma delas vai usar uma molécula de NAD+, e vai transformar em NADH, certo? A gente tem aqui, ó, esse pezinho é um fosfato, tá? Então aqui a glicólise ela se quebra, é para isso que eles usam energia, para quebrar a glicose.
e eles recebem um fosfato. E aí, quando ele recebe um outro fosfato, ele continua chamando de piruvato, mas agora um piruvato com 2 fosfatos. A gente já tem 2 moléculas de NADH. Já tem, tipo, tudo em dobro, na verdade, né? E aí, essas moléculas formadas, elas vão agora, quando elas perdem o fosfato, lembrem que eu já falei que, tipo, a energia sempre tá entre fosfatos, certo? Quando ela perde esses 2 fosfatos de uma vez, elas formam 2 moléculas de ATP, cada um dos piruvatos, certo? Então, o piruvato de cima formou 2 moléculas de ATP e o de baixo formou 2 moléculas de ATP, certo? E no final, o que resulta é no ácido pirúvico. E aí, se vocês fizerem... Pode falar. Não, é que esse negócio do NAD+, e do NADH, ele começa com o mais, e aí, tipo, o piruvato, ele é o mais, e daí, nesse processo, ele fica o NADH, é isso? Então, o piruvato, a molécula de NAD+, ela é livre. Ela não está associada a nada, certo? Então, tá aqui o piruvato, certo? Depois que a glicólise se quebrou. Uhum. Aí a molécula de NAD, ela vai participar da reação para pegar elétrons e o hidrogênio. E ela sai da reação em forma de NADH. Ah, tá bom, entendi. Certo? Ela não continua lá dentro, ela saiu em forma de NADH. E aí, mas aí nessa reação também se acrescentou um fosfato, que a gente tem esse pezinho entrando. Então, ele entra um fosfato e a molécula de NAD+, ela passa pela reação e pega o hidrogênio e os elétrons e faz com que essa reação seja possível. E aí a gente vai formar a molécula de piruvato com 2 fosfatos. Tá. Então, pera, primeiro é o piruvato, e aí nesse negócio do meio, tipo, que eu acho que é o piruvato que tá mais no meio, né? Ele é, ele é o um e depois cria o outro, é isso? Ou no final são os dois? Pensando aqui, primeiro a glicose. Aí a glicose vai ganhar energia, tipo, ela vai receber energia da célula para conseguir ser quebrada e para conseguirem adicionar fosfato nelas. E aí ela vai formar 2 moléculas diferentes, que são piruvatos. Então tem um piruvato em cima, com esse Pzinho, só um P, e um piruvato embaixo, só com um P. Aí esse piruvato, ele vai receber outra molécula de fosfato e dentro dessa reação, o NAD+ vai passar por ela e vai pegar os elétrons e o hidrogênio. E aí o NADH vai embora. E depois dessa reação, esse piruvato que só tinha um P, ele vai virar um piruvato com 2 Ps. Esse Pzinho é um fosfato. Então, ele passa de um piruvato com um fosfato para um piruvato com 2 fosfatos. Que é um Pzinho em Entendi. cima e um embaixo. Tá vendo? E aí, eu já falei que tipo, a energia ela tá dentro da reação com os fosfatos. Então, quando o piruvato com 2 fosfatos ele perde esses 2 fosfatos de uma vez, ele forma 2 moléculas de ATP. Só que Tá aí, bom. como tem um piruvato em cima e um piruvato embaixo, que tipo, são moléculas acontecendo em horários diferentes, então no final eles formam 4 moléculas juntos, né? 4 moléculas de ATP. E o ácido pirúvico, que é esse último que não tem nenhum pezinho, que é uma molécula que vai estar pronta para fazer outras reações. Certo? Tá, entendi. Só que aí quando você faz o balanço de energia, considerando que a gente gastou 2 ATPs para começar o ciclo e a gente gerou 4 ATPs, então no final a glicólise só gerou 2 ATPs. Sim. Entende? Então, uma molécula de glicose, na glicólise, a gente só forma 2 moléculas de ATP. Tá. Certo? E ácido pirúvico. Isso. E o ácido pirúvico, 2 moléculas de ácido pirúvico. E aí, eu coloquei mais ou menos um resuminho da fermentação, né? Porque nem todas as moléculas de glicose, elas vão formar... elas vão entrar no ciclo de Krebs, porque para entrar no ciclo de Krebs você precisa ter uma mitocôndria e você precisa ter oxigênio.
eu vou falar, isso também é relativo, mas você precisa de um receptor de elétrons no final, que no caso da maioria dos seres vivos é o oxigênio. Então aqui a gente tem um resuminho que é glicólise, entrou na glicólise, gerou 2 ADPs, que acontece? Aqui, você vê que no comecinho tem os 2 ADPs, né? Que formam 2 ADPs. Esses ADPs eles também entram na conta, tipo, de moléculas que são formadas na glicólise, tá? Então, no final da glicólise, a gente tem 2 ATPs mais 2 fosfatos, que são os que foram perdidos quando ele transformou o ATP em ADP. Os fosfatos ficam livres. E 2 moléculas de ATP. E, além disso, ela transforma 2 moléculas de NAD+, em 2 moléculas de NADH. E, no final, ela forma o ácido pirúvico, que é essa molécula que está desenhada. E aí, esse ácido pirúvico, ele pode entrar ele pode ter duas direções. Ele pode fazer a fermentação alcoólica, que no final vai gerar o etanol, ou ele pode fazer a fermentação lática, que no final vai formar o ácido lático, certo? Então, começando pela fermentação alcoólica, que é a responsável, por exemplo, pelo nosso álcool. Então, tipo, a fermentação alcoólica acontece, por exemplo, nas uvas para formar o vinho, é o que acontece as leveduras fazem na cerveja, é o que acontece também na fermentação do pão. O pão nada mais é do que você colocar um monte de amido, né, que são formas complexas de glicose, e fermento biológico, são leveduras. E elas vão fazer essa fermentação e vão liberar o CO2, porque a gente já viu que na glicólise não tem liberação de CO2, certo? E aí, o que acontece é, quando tem a respiração alcoólica, a fermentação alcoólica, desculpa, a primeira coisa que acontece é o ácido pirúvico perder CO2. Ele perde 2 moléculas de CO2, certo? E aí ele vai formar 2 moléculas, que eu não lembro o nome agora, mas tipo, ele é repartido no meio também, igual a glicose foi no começo da glicólise, ele também é partido em 2. Não tem gás de energia, ele só perde o CO2, certo? E aí, essas 2 moléculas, elas vão receber, cada uma delas vai receber aquele NADH que foi formado na glicólise, ele vai entrar aqui. E aí ele vai voltar a ser um NAD+. E como eu falei, se você não transforma o NADH em NAD+, você não tem mais NAD+ para usar. Então eles precisam ter esse ciclo. Então, as 2 moléculas de NADH que são formadas na glicólise, elas são usadas na respiração alcoólica para formar o etanol. Calma, é respiração alcoólica e o outro que vira o ácido láctico, como que chama esse processo? É fermentação lática. Ah, tá bom. Certo? E aí esse NADH ele vai entrar vai fazer parte da reação dessas moléculas, de cada uma delas, né? É um NADH para cada molécula. E aí ele vai formar, cada uma dessas moléculas vai formar uma molécula individual de etanol. Certo? Então aqui não tem mais produção de ATP, é só uma forma do corpo entrar em equilíbrio. É só uma forma de gastar esse NADH. Porque ele não pode ficar em forma de NADH. Porque senão o corpo não consegue mais ter ATP, né? E como que ele... Já pensou se você continua só no ciclo da glicose, formando NADH, vai chegar um momento que você tem muito NADH e não tem mais NAD+, então não consegue fazer a glicólise, não consegue fazer essa transformação do piruvato em piruvato com 2 fosfatos. Certo? Tudo bem? Tudo bem. E aí, a fermentação lática ela é diferente. Ela também serve para você gastar esse NADH, mas ela não libera o CO2, e a fermentação lática acontece em muitos seres vivos, inclusive na gente. Uma coisa, é muito comum acontecer fermentação lática nos nossos músculos, porque quando você está fazendo exercício físico, você está gastando muita energia mesmo. Então chega um momento que o tanto de oxigênio que você respira não é o suficiente para a quantidade de energia que precisa ser produzida. Porque o ciclo de Krebs ele não é tão rápido. Nenhum ciclo é tão rápido quanto quando você está fazendo exercício.
Então, o que acontece? A célula ela precisa de mais NAD+, porque ela precisa continuar fazendo glicólise para ter mais ATP. Então, uma forma que ela achou de fazer conseguir ter mais NAD+, em menos tempo, que é, tipo, sem precisar entrar no ciclo de Krebs, sem precisar entrar na cadeia respiratória e tudo mais, porque não tem oxigênio suficiente e a cadeia respiratória dá uma travada, a gente faz a fermentação lática dos músculos, que é o que forma, por exemplo, aquela dor que você tem depois que você terminou um exercício físico, porque é ácido lático nos seus músculos, por conta dessa precisão de transformar o NADH em NAD+. Então, o que acontece? Ele pega o ácido pirúvico, coloca os dois NADH que foram formados na glicólise, transforma em NAD+, e forma o ácido lático, que é bem básico. É só para você oxidar o NADH, certo? Para ele conseguir ser reduzido de novo na glicólise. Tá? Então, os seres que fazem isso geralmente são seres que fazem respiração celular, mas que por algum motivo precisam de energia extra. Então eles precisam ter essa reposição de NAD+. Tá bom? Aí, agora, vamos entrar de fato no ciclo de Krebs. O que acontece? Só mostrar da onde que parte o ciclo de Krebs. Então, na glicólise a gente teve a transformação do piruvato 2-fosfato em ácido pirúvico. Para entrar no ciclo de Krebs, esse ácido pirúvico ele sofre uma outra reação que vai transformar ele no acetil-CoA, que é esse aqui de cima, o primeiro composto, que é, na verdade, só adicionar uma molécula extensa para ele conseguir entrar na mitocôndria, porque o ciclo de Krebs ele acontece na matriz mitocondrial, certo? Então, o acetil-CoA ele vai entrar no ciclo de Krebs e o ciclo de Krebs é um ciclo, né, claro. Então, as moléculas lá de dentro, elas vão se transformando umas nas outras, e a forma de entrada de hidrogênio e de elétrons é a partir do acetil-CoA. Então, vai ter uma reação do oxalacetato, que é esse daqui, o primeiro do ciclo. Tem um acetil-CoA e você desce. Aí tem a citrato-sintase. E a citrato-sintase, ela usa a união do acetil-CoA com o oxalacetato. Então, ele vai juntar os dois, vai acrescentar uma molécula de água, vai tirar uma molécula de CoA, que é esse composto enorme, que eu não vou entrar em detalhes porque não precisa, vai formar o citrato. O citrato, ele é o primeiro composto autorregulativo do ciclo de Krebs. O que isso significa? Significa que, se você tem um acúmulo de citrato dentro da mitocôndria, ele vai parar o ciclo de Krebs. Por quê? Porque você vai ver que, ao longo do ciclo de Krebs, tem aquela transformação do NAD+, em NADH. Então, se chegou um momento onde você não tem mais NAD+, você vai ter um acúmulo de citrato. Então, esse acúmulo de citrato vai falar, olha, não está tendo NAD+, então não tem como a gente continuar isso daqui. Então, ele vai travar o ciclo de Krebs. E o acetil-CoA vai parar de entrar tipo, o ácido pirúvico vai parar de fazer reação em forma de acetil-CoA, enfim, tudo isso. Por quê? Porque uma característica do acetil-CoA é que ele não volta a ser o ácido pirúvico. Não tem uma reação de retorno. Então, se o ácido pirúvico se transformou no acetil-CoA, ele vai acumular também. E, tipo, não tem como ele fazer aquela reação da fermentação lática, por exemplo, que vai dar mais NAD+. Ele não tem esse poder de transformar de novo em ácido pirúvico e tentar ir por outra via. Então, o citrato ele é uma molécula que vai falar, olha, tem muito citrato, não vai dar para continuar, então vamos parar. E ele para de fazer essa transformação do ácido pirúvico em acetil-CoA, e o ácido pirúvico consegue ir pela fermentação lática fazendo as moléculas suficientes para, pelo menos, continuar a glicólise. Certo? Então tá, continuando aqui. A gente tem o citrato, né? O citrato, ele vai desidrogenar, ou seja, ele vai perder água,
vai formar o cisacocitate. Tá aqui, ó. E aí, por que acontecem essas moléculas, essas reações loucas, assim, tipo, de hidrogenar e desidrogenar? Porque acontece a reformulação das moléculas. Então, por exemplo, do citrato para esse cis-acoditato, ele perdeu água. E aí, do cis-acocitato para o isocitrato, ele vai ganhar água. Só que ele não vai ganhar água da mesma forma. Então, se você vê a formulação química do citrato e do isocitrato, não são iguais, apesar de terem o mesmo número de moléculas. De todas. Ele tem o mesmo número de carbono, o mesmo número de oxigênio, o mesmo número de hidrogênio. Mas eles não são a mesma molécula, é a formulação química que muda. E dessa forma ele consegue se transformar em outras moléculas. Então, a primeira vez que se forma o NADH a partir de NAD+, no ciclo de Krebs, é do isocitrato para o alfa-quetoglutarato, que acontece a descarboxização, que é a perda de carbono e oxigênio, certo? Então, ele vai perder o oxigênio e o carbono em forma de CO2, cair. É nesse momento que nossa molécula vai liberar CO2, para a primeira vez também, e o NAD+, vai passar por essa reação. Novamente, o NAD+, ele não fica em nenhuma reação, ele só passa, e aí ele claro, proporciona a possibilidade de perder o hidrogênio, porque aí ele vai associar a ele. Então, você tem a perda de hidrogênio e de elétrons nesse momento. Não é perda, né? Mas, tipo, aglomeração no NADH. E vai formar o alfa-quetoglutarato, certo? E aí, a gente tem uma outra reação, que é do alfa-quetoglutarato em succinil-CoA. O que acontece? Essa molécula ela vai perder de novo oxigênio e carbono, e ela vai ganhar um CoA, que é aquele que foi perdido lá em cima. Quando o acetil-CoA ele entra e ele ganha água para se tornar o citrato, ele perde o CoA SH dele. E aí é nesse momento que essa molécula retorna, certo? Ela entra novamente para formar o succinil-CoA. Eu tô falando esses nomes, vocês não precisam decorar os nomes, tá? O que vocês precisam entender de fato do ciclo de Krebs, assim, no geralzão? É no ciclo de Krebs que tem a liberação de CO2, de dióxido de carbono. Então, é daqui que o carbono das nossas células e o carbono do nosso corpo sai. É um ciclo que se reutiliza. Então, as moléculas que são liberadas são aquelas que são usadas. E as únicas coisas que realmente saem do ciclo de Krebs são algumas moléculas de ATP, moléculas de carbono, dióxido de carbono, né? Moléculas de NADH e moléculas de FADH2. As moléculas de NADH e de FADH2 são as mais importantes do ciclo, porque são elas que vão entrar na cadeia respiratória. Porque o ciclo de Krebs em si, ele só forma 2 moléculas de ATP. Então, ele não é tipo um ciclo perfeito que vai formar um monte de ATP. Não é nele que se forma ATP. Nele se formam os prepulsores para formar muito ATP, que é o NADH e o FADH2. Então, o ciclo de Krebs, ele vem antes da glicólise? Não. O ciclo de Krebs, ele vem depois da glicólise. A glicólise, ela acontece no citosol da célula. E depois, o ácido pirúvico vai se transformar no acetil-CoA e vai entrar na mitocôndria. E é na mitocôndria que acontece o ciclo de Krebs. Mas o ciclo de Krebs em si, ele não forma também muito ATP. Quem forma muito ATP é a cadeia respiratória. Só que a cadeia respiratória ela não existe se não existir o ciclo de Krebs, porque o que ela precisa para existir são as moléculas de NADH e de FADH2. Então, se o ciclo de Krebs não formasse essas moléculas, não existiria a cadeia respiratória, não existiria essa quantidade que no final é de 36 a 38 moléculas de ATP por glicose, para quem faz o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória.
Ô, Brenda, você tinha falado, tipo, que tinha 3 coisas, assim, que a gente precisava saber, que é isso que ele não forma ATP e que mais que Ele, era? ele, forma, ele forma pouco ATP, ele é daqui que sai o CO2, então quando a gente respira e a gente está exalando o CO2, é do ciclo de Krebs que sai o CO2 que a gente está exalando, certo? Uhum. A partir das reações. E o ciclo de Krebs, ele usa os seus próprios compostos para se recomeçar. Então, por exemplo, esse CoA, por exemplo, que ele libera num ponto, ele vai usar em outro. Então, ele está sempre se completando, não é uma coisa. Não são reações químicas aleatórias. Ah, tá. Tá, entendi. Certo? Então, tá. Então, continuando aqui. A gente tem o succinil-CoA, certo? E aí, do succinil-CoA para o succinato, acontece uma coisa muito diferente no ciclo de Krebs, que é a formação de o que a gente chama de GTP. GTP nada mais é do que um ADP, só que ele não tem a adenosina. Ele tem uma outra molécula, que eu não vou lembrar o nome, acho que é guaranina. Não vou lembrar o nome agora, mas tipo, ele tem a mesma quantidade energética do ATP, mas é uma associação com outra molécula. Então, o fosfato está associado a essa outra molécula e forma energia equivalente ao ATP. E só acontece no ciclo de Krebs, esse GTP, certo? Mas no final a utilização dele é a mesma do ATP. E também, que a gente vai ver na próxima reação, que é do succinato para o fumarato, a gente tem a desidrogenação, que é, de novo, perda de água. E acontece a gente vai surgir uma outra molécula aqui, a formação do NADH2. Porque a gente tem o NADH comum, certo? Que são moléculas livres, são um paralelo ao NADH e o NAD+. Só que aí essas moléculas, elas só conseguem reagir no ciclo de Krebs. Então, por exemplo, se você tem um FADH, um FAD+, lá livre, ele não consegue entrar na glicólise, uh, e pegar energia, enfim, conseguir fazer aquela transformação lá do, do piruvato 1-fosfato para o piruvato 2-fosfato. Então, o FAD, ele só consegue ser usado no ciclo de Krebs. E ele vai formar o FADH2, certo? Que depois eu vou falar para vocês qual que é o objetivo dessas moléculas. E aí, a gente tem várias outras reações que vão acontecendo, tem a transformação do fumarato no malato, e do malato, de novo, no oxalacetato. E aí, o oxalacetato é aquele que, para conseguir recomeçar o ciclo de Krebs, ele se une com acetil-CoA e vai formar o citrato, e enfim, recomeça tudo, certo? Então, no final, tem aqui o balanço do que o ciclo de Krebs forma. Ele forma 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2, 2 moléculas de ATP, isso incluindo o GTP, que a gente trata como se fosse um ATP, e 4 moléculas de dióxido de carbono, CO2, que são aquelas moléculas que são liberadas por a gente, certo? Isso é tudo o que ele produz, né? Isso é tudo que ele produz. E o FADH, ele é usado para quê? Depois. Ele vai entrar na cadeia respiratória junto com o NADH. Aí eu vou falar para vocês, Ah, tá bom. tá? Então, tudo bem? Então, tipo, o ciclo de Krebs, vocês não precisam decorar nenhum nome, eles não vão pedir nome nenhum. Eles vão pedir para você entender a associação deles, então, tipo, que é um ciclo, então tá se reutilizando as coisas, então ele perde água aqui, introduz água ali, e no final, o ciclo de Krebs não gera água, não gera o CoA, tudo ele perde, ele reutiliza em outra reação. Ele tem equilíbrio com ele mesmo. Então, o que ele forma é o que eu coloquei aqui do lado. São as 6 moléculas de NADH, FADH, as poucas moléculas de ATP e as 4 moléculas de dióxido de carbono. Certo? Certo. E aí, agora a gente vai entrar na cadeia respiratória, que é, de fato, o que faz com que a respiração celular seja mais vantajosa em relação a outras formas de sobrevivência. Então, o que a gente precisa saber? No final, no balanço,
cada molécula de NADH vai render mais ou menos 2,5 ATPs. Então, uma molécula de H é equivalente a 2,5 ATPs. E uma molécula de FADH equivale a mais ou menos 1,5 moléculas de ATP. Por que a gente faz esse 1,5, sei lá, essas coisas meio loucas? Porque, no final, uma molécula que tem muitas reações e que, tipo, no final, por exemplo, são 6 moléculas de NADH, né? Então, seria 6 vezes 2,5. Então, 6 vezes 2,5 dá o quê? 15 moléculas de ATP no final. As 6 moléculas de NADH que saíram do ciclo de Krebs. Certo? Só que não são só as moléculas que saíram do ciclo de Krebs que entram nessa contagem. Por quê? Porque se o ser vivo faz respiração celular... Deixa eu voltar aqui. Essas moléculas aqui que iriam para formar álcool ou para formar ácido lático, elas também entram na cadeia respiratória. Então, são mais 2 moléculas de NADH entrando na cadeia respiratória. Que aí depois essas em específico vão voltar, né, para a glicólise. Enfim, é tudo um ciclo, é tudo ligado. Ai, meu Deus. Então, a gente faz mais ou menos um balanço do que equivale cada NADH, mas no final tudo equivale ao total de NADHs que existia na célula naquele momento, certo? Então, certo. A cadeia respiratória, ela está acoplada na membrana da mitocôndria. Então, a gente já viu que a mitocôndria tem 2 membranas, né? Tem a membrana mais externa e tem a mais interna. E para dentro da interna a gente tem a matriz, que é onde acontece o ciclo de Krebs. E aí a gente tem, por exemplo, aqui nessa imagem é bem feito assim, tem a associação das proteínas com os lipídios, é uma membrana bifosfática igual à membrana da célula normal, certo? Porque como a gente já viu, provavelmente foi endossimbiose e a mitocôndria, na verdade, nada mais é do que um ser que provavelmente já viveu livre em algum momento da vida dele. Mas aí, continuando. O NADH e o FADH2, eles vão entrar no primeiro complexo. Esse primeiro complexo, ele serve para desidrogenar o NADH. Então, o que ele quer no final? Ele quer retirar o hidrogênio do NADH para ele se tornar o NAD+, de novo, e conseguir retornar para o ciclo novamente. Só que quando você retira esse NADH, quando você retira o hidrogênio desse NADH, você também retira aqueles 2 elétrons que entram junto, né? Porque o NAD+, para se tornar um NADH, ele precisa de 2 elétrons e um hidrogênio. Então, o que acontece o NADH, ele se associa um com o outro, os NADHs. Então, as moléculas que saem de NADH, os íons de hidrogênio que vão sair por esse complexo, eles são a associação de vários NADHs juntos. E aí, no final, o que vai fazer é, no primeiro complexo, você vai transformar todo o NADH em NAD+, certo? E nesse primeiro complexo, apenas 4 moléculas de hidrogênio vão ser jogadas para fora dessa matriz mitocondrial. Então, ele joga o hidrogênio para fora. Isso faz com que, não sei se vocês lembram de química, mas quanto mais hidrogênio, os íons de hidrogênio, né, mais ácido fica o meio. E quanto menos íons de hidrogênio, mais alcalino fica o meio. Então, a parte interna vai ficando alcalina e a parte externa vai ficando ácida. E ele joga esse hidrogênio para fora e o NADH consegue se transformar em NAD+. E aí esse NAD+, vai embora, vai tentar entrar no ciclo de novo. Só que os 2 elétrons por molécula de NADH que foram liberados, eles vão continuar dentro dessa membrana.
certo? E aí eles vão continuar um ciclo. Por quê? O primeiro ciclo que acontece aqui é que no complexo 2 vai ter a transformação, por exemplo, do succinato para o fumarato, que são moléculas também que são recicláveis, e que o fumarato ele entra no ciclo de Krebs aqui. Mais à esquerda, a gente tem a primeira formação de NADH2 e a transformação do fumarato, tá vendo? Então, aquele fumarato formado lá, ele vai entrar no ciclo de Krebs aqui. E esse fumarato vai virar malato, enfim, vai recomeçar o ciclo de Krebs, certo? Então, essa transformação do succinato em fumarato, ela acontece na cadeia respiratória, certo? Por que isso? Porque aqui também tem liberação de elétrons. E todos os elétrons dessas reações entram na cadeia respiratória. Então tá. Então passou o primeiro complexo, o NAD+ já foi formado, o NADH já foi oxidado em NAD+, liberou quatro íons de hidrogênio para fora da matriz mitocondrial, certo? E os elétrons continuam nesse caminho. No complexo 3, ele vai pegar mais hidrogênio que está solto na matriz mitocondrial e vai jogar para fora. Isso é uma coisa que gasta energia, tá? Não é energia suficiente para ser contabilizada, mas é uma coisa que demanda energia para jogar para fora. E aí, os elétrons continuam andando nessa cadeia respiratória, até eles chegarem no citocromo C, que é esse aqui, CIT-C, em cima, essa bolinha em cima do complexo 4. O que acontece de importante no CIT-C? As moléculas de oxigênio vão começar a ser usadas aqui. Porque, como eu já falei, oxigênio é uma coisa que é extremamente precisa muito para conseguir acontecer a cadeia respiratória. A única forma de você não usar o oxigênio são algumas bactérias bem específicas, que são extremófilas, que usam o enxofre como receptor final de elétrons. E aí essas bactérias, no final, elas não formam água, elas formam hidróxido de enxofre e liberam no meio hidróxido de enxofre. E isso faz com que o meio fique cada vez mais tóxico, então elas conseguem sobreviver cada vez mais. E essas bactérias elas não precisam de oxigênio e elas têm fobia de oxigênio. Então, se você colocar elas em contato com oxigênio, elas vão morrer. Então, elas mantêm o meio que elas vivem extremamente tóxico para qualquer outro ser vivo, principalmente os que respiram oxigênio. Não tem oxigênio no meio. Então, são situações bem específicas. Mas no caso da maioria dos seres vivos, principalmente os que respiram oxigênio, ele vai usar meia molécula de oxigênio, ou seja, o oxigênio é um O2, né? Então ele vai usar um O, que na verdade não é oxigênio, né? Tipo, enfim, química, não existe negócio de meia molécula, né? O oxigênio ele sempre está associado, mas é aquela mesma coisa do NADH formar 2,5 ATP, tipo, nunca vai ter uma reação só, então são várias reações acontecendo ao mesmo tempo, então no final o oxigênio vai usando as moléculas completas de oxigênio, né? Mas ele usa meia molécula de oxigênio mais 2 moléculas de hidrogênio para formar uma molécula de H2O, de água. E para isso, ele usa a energia dos elétrons. Certo? Então, todos os elétrons, eles existem só para formar água no final da cadeia respiratória. E aí você se pergunta, tá, mas e da onde que vem a energia? Da onde que está vindo o ATP, então? O ATP, ele existe por causa dessa bomba de íons de hidrogênio sendo jogados para fora da membrana. Tudo acontece para eles conseguirem jogar essa quantidade de hidrogênio para fora da membrana, fazer o potencial elétrico da parte externa da membrana ficar muito alta, e aí entra a proteína mais importante para os seres vivos que respiram oxigênio e que fazem cadeia respiratória, que é a ATP sintase. A ATP sintase, ele é, tipo, a proteína mais importante que a gente tem. Por quê? Porque é ela que vai conseguir transformar essa energia acumulada no ambiente externo. Por quê?
Porque a gente tem a força eletromotriz muito, muito tensa do lado de fora. E a ATP sintase, ela consegue pegar, liberar a passagem reduzida de hidrogênio para dentro, né? Porque ele tá tentando entrar em osmose. Tipo, a mitocôndria tá, tipo, mano, aqui fora tá muito ácido, aí dentro tá muito neutro, tem que entrar, tem que entrar. Então ela fica forçando a entrada de hidrogênio. Mas o hidrogênio, ele não ultrapassa a membrana mitocondrial. Só passa se a ATP sintase deixar. E a ATP sintase, quando ela deixa ele passar, ela adquire energia pela força eletromotriz que ele faz para conseguir entrar. E é nessa energia que ela vai conseguir transformar um ADP mais um fosfato em um ATP. Essa energia que vai entrar para formar o ATP. Certo? Então, cada molécula de hidrogênio que ela deixa entrar, ela pega energia para formar um ATP. E aí, elas formam, tipo, muitas moléculas, só que tem aquele limitante, né? Porque é igual, cada molécula de NADH, ele vai liberar essa quantidade de hidrogênio para fora, né? São 4 no complexo 1, 4 no complexo 3 e 2 no complexo 4. Mas nem todas as moléculas conseguem entrar de volta. Porque a membrana, a ATP sintase, ela precisa que o hidrogênio se force a entrar para gerar energia. Então, ela precisa que tenha um acúmulo lá de fora para ter essa energia suficiente para quando ela deixar ele entrar, ela ter energia para conseguir formar a molécula de ATP. Então, por isso que no final, apesar do NADH colocar muitas moléculas de hidrogênio para fora, o número de ATPs que eles formam no final são só 2,5 e não a quantidade de hidrogênios que saíram. Certo? Isso é bem complexo, mas o que vocês precisam saber é, primeiro, que os complexos são interligados. Então, se por algum momento, por exemplo, não tem oxigênio, os elétrons que estão no sítio C não vão conseguir formar as moléculas de água, certo? Sem oxigênio você não forma água. Então, ele vai começar a travar a chegada de elétrons novos. E se ele começa a travar essa chegada de elétrons novos, o NADH não consegue se transformar em NAD+. Por quê? Porque ele precisa liberar os elétrons que ele tem para conseguir fazer essa transformação. Se ele não consegue liberar, não transforma. Então, o NADH não consegue virar o NAD+. Então, isso acontece, por exemplo, sei lá, quando alguém está morrendo sem ar, por exemplo. A primeira coisa que acontece é redução brusca de oxigênio. Então, a molécula, as células elas vão trabalhando de acordo com o oxigênio que elas têm, mas na hora aquele oxigênio vai acabar. E toda a cadeia, né? Porque uma cadeia esse nome tem um sentido. É uma cadeia, então são várias coisas uma atrás da outra. Se uma coisa trava, a outra não consegue ir mais. Então, se não tem oxigênio, eles vão parar essa produção de ATP. Se você para a produção de ATP na cadeia respiratória, você não consegue mais transformar o NADH em NAD+, você não consegue mais mandar esse NAD+ de volta para as cadeias, né? Você não consegue mandar ele de volta nem para a glicólise, nem para o ciclo de Krebs. E como eu falei, eles são reutilizados. Se você não consegue fazer isso, o ciclo de Krebs para. Então, você para de exalar o CO2. Então, você começa a acumular o CO2 que estava lá dentro. Você não consegue mais formar ATP. Então, a energia da sua célula está comprometida. E se você não consegue fazer energia da sua célula, você não consegue fazer nada no seu corpo. Então, a gente sempre pensa naquela célula redondinha, mas pensando em neurônios, por exemplo, que são células do sistema nervoso, para fazer a sinapse, né, que é tipo a comunicação entre os neurônios, que é o que faz a gente sentir as coisas, que faz, enfim, a gente pensar e tudo mais, precisa de energia, precisa de elétrons, precisa de oxigênio. Então, por isso que quando uma pessoa fica sem oxigênio, ela desmaia, porque as sinapses do cérebro são todas cortadas, porque não tem energia. E uma pessoa consegue sobreviver até sem oxigênio, se eu não me engano, por 3 minutos, ou são 4, sem oxigênio total. Mas se ela não retornar, se você não colocar uma dose de oxigênio forte, ela não consegue
destravar essa cadeia de elétrons. Então a pessoa vai morrer sem oxigênio. É por isso que as pessoas morrem sem oxigênio. Porque todo o corpo precisa de energia. E sem oxigênio não tem energia. Certo? Porque, como eu falei, apesar de o que dá energia para a célula ser essa bomba de prótons e de íons e tudo mais, se você não destrava, você não tem um lugar para colocar esses elétrons, que são os que estão no CIT-C, que são os que vieram do NAD+, e do NADH e do FADH2, se você não tem um receptor final, que é a função do oxigênio, receber os elétrons e usar para virar água, você não tem nada. Você não tem energia, porque ela vai travar. Certo? E aí aqui eu trouxe uma imagem de um ATP sintase, né? Que eu já falei que é a molécula, que é a proteína mais importante da célula. E aqui tem a imagem de uma amiga minha, que é a minha melhor amiga, ela é bioquímica. Então ela tem um ATP sintase tatuado. Que é muito fofinho. Que fofo. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Eu saí de lá. Saiu. Não entendi. Ok, não quer. Então, aqui a gente tem mais ou menos uma explicação básica assim, do que acontece na ATP sintase, né? Que, tipo, essa parte azul, ela tá dentro da matriz da mitocôndria. E essa parte mais Brenda, rosa... saiu. Saiu? Aham. Gente... Aí, agora foi? Tá aparecendo agora? Foi. Então, aqui tem a imagem da ATP sintase, né? A ATP sintase, essa parte azul é a que fica dentro da mitocôndria. E essa parte mais vermelhinha, rosa, é que parte fica na região mais... Não tá fora da mitocôndria, tá? Tipo, lembra que a mitocôndria tem duas membranas, então essa parte mais rosinha, ela tá dentro da mitocôndria ainda, mas não tá mais na matriz mitocondrial, que é onde está o ciclo de Krebs. E aí, essa parte aqui, onde os prótons vão entrar, os prótons de hidrogênio, certo? E aí, é aqui onde ela consegue essa energia, esse pontinho C. E aí, ela deixa o hidrogênio entrar e rouba a energia dele, né? E nessa parte azulzinha é onde entra o ADP mais um fosfato e ela consegue fazer essa associação para formar o ATP, certo? E aqui tá transformando aqui, tá vendo? Tipo, tem a matriz, o espaço entre as membranas, né? Entre as membranas da mitocôndria. E aqui tem a membrana em si da mitocôndria, a membrana mais interna, certo? E é isso. Acho que é isso, acabou. E passou bastante, né, no tempo, né? 20 minutos. Eu nem tinha visto. Mas é isso, tem alguma dúvida, Helena? Não. Achei meio complicado, mas. Não, é complexo, mas você tem que pegar o que você precisa entender, tipo, que as células, você precisa entender por que você precisa de oxigênio, certo? Então, você tem que entender onde que vai o oxigênio, da onde que sai o CO2, por que forma tanto ATP, né? Por que não é igual à glicólise? Por que é mais vantajoso você ter a respiração celular do que a glicólise? E é isso, sabe? Você não precisa decorar os nomes, nem nada, assim. Os nomes que você precisa decorar, na verdade, são os do começo da aula do ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio você tem que decorar os nomes mesmo. Mas do ciclo de Krebs, não. Você precisa só entender. Pegar o raciocínio do que está acontecendo. Os nomes só se você entrar na faculdade de biologia. Aí você vai ter que decorar. Mas é isso. Eu vou parar a gravação agora. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Eu vou avisar.